Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Damos graças a Deus por esse momento santo e maravilhoso que o Senhor tem nos concedido nesta noite, para que nós podemos adorar ao Senhor e também na mesma ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Pode sentar um pouquinho, irmãos, e depois peço à igreja colocar sobre os seus pés. Meus queridos, amados irmãos, está conosco, né, o nosso querido, amado pastor Luizinho, né? No meu tempo, quando fui dirigente dessa igreja, pastor Luizinho pregou umas 2 vezes aqui. Pastor Luizinho é tão avivado que subia até em cima das cadeiras. A minha esposa lembra disso aí, que ele subia até nas cadeiras. Glória a Deus, aleluia, ele é avivado. Aleluia. É um amigo de muitos anos, né? Glória a Deus. E também louva a Deus pela sua vida, querido. Você sempre deu um bom testemunho, não é verdade? Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, amados irmãos, nesta noite que Deus tem colocado no meu coração, o nosso amado pastor Levi, ele já tem trazido várias semanas, várias séries de ensinamento sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Tem falado várias, e nós temos aprendido. Aqueles que teve aqui na igreja têm aprendido a palavra de Deus sobre a volta de Jesus. Aqueles que não veio, perdeu a oportunidade. Foi agora mesmo, terça-feira, foi uma benção. E vai continuar, né, essa série de ensinamento sobre a volta de Jesus. Até eu comuniquei com o pastor Levi, assim, Deus me colocou no coração para falar sobre a volta de Jesus. E nós vejamos aqui, meus queridos, tudo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou já o pastor Luiz para falar sobre a volta de Jesus. Amós capítulo 4, versículo 12. Prepare o Israel para encontrar com seu Deus. É sobre a volta de Jesus. E esse povo de Israel, somos, nos dias de hoje, somos nós. Nós somos o povo de Israel agora. Tem o povo de Israel, mas nós somos o povo de Israel para a volta de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, amados irmãos, se vocês poderão colocar sobre os vossos pés, por gentileza agora. Quer ler poucas coisas aqui da palavra de Deus. No livro do Atos dos Apóstolos, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi São Lucas. Foi São Lucas que escreveu. Alguém se acha que foi apóstolo Paulo, mas não foi. Foi Lucas que escreveu. Do capítulo 1, do versículo 9, vamos ler do versículo 7 para vocês entenderem melhor. Até o versículo 10. Veja bem, amados irmãos, o que diz a palavra. Eu estou com a Bíblia linguagem de hoje. Talvez vai dar um pouco de diferença o sentido da palavra, mas a mesma coisa. É o sentido da palavra, pode dar diferença, mas é a mesma palavra. Veja bem o que diz aqui o versículo 7. Jesus respondeu: não cabeis a vocês saber a ocasião, o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão a minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria,
até os lugares mais distantes da terra. Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem cobriu eles e não puderam vê-lo mais. E eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia. Quando dois homens vestidos de branco apareceu perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês, que foi levado para o céu, voltará da mesma modo que vocês viram subir. Poderei assentar, amados irmãos. Nós vejamos aqui, meus queridos, que os discípulos que estavam com o Senhor Jesus, creio que não é somente os discípulos, mas várias pessoas estavam naquele momento, e eles faziam várias perguntas para o nosso Senhor Jesus Cristo: que dia seria a volta dele, porque ele dizia que ele ia embora, ia para o céu, e os discípulos ficou preocupados. Então eles começaram a interrogar o Senhor Jesus Cristo, perguntando qual seria o dia que ele poderia retornar de volta. E nós deixamos aqui, meus queridos, não se encontra nessa passagem, mas se encontra em outras passagens. No livro, no Evangelho, veja bem, o de nosso Senhor Jesus Cristo, quem escreveu foi Mateus capítulo 24, também está dizendo sobre isso. E também se encontra, amados irmãos, no Evangelho de São Lucas também, que fala sobre qual seria, como Jesus voltaria. E o Senhor Jesus Cristo, ele começou a expressar: antes da minha volta, vocês verão vários sinais. Vocês têm que prestar atenção nos sinais que vai acontecer neste mundo. E meus queridos, amados irmãos, eu quero aqui ler alguns sinais que o Senhor Jesus falou, para que os irmãos fiquem bem atentos o que a palavra do Senhor nos fala nesta noite. Veja bem aqui no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quem escreveu foi Marcos, capítulo 13, e o versículo 33, ele diz assim: vigiar, fica alerta, pois vocês não sabem quando chegará a hora, e será como um homem que sai da casa e viaja para longe, mas antes de ir, deu ordem, distribuiu trabalhos entre os empregados e mandaram o porteiro ficar de vigília. Então vigia, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, ou será à tarde, ou meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontra vocês dormindo, e que eu digo a todos: fique vigiando. Aqui está dizendo, meus queridos, Jesus falando para eles ficar atento, ficar vigiando, porque o Senhor, ele pode vir de repente,
de uma hora que ninguém sabe. Pastor Levi não sabe que dia ele vai voltar. Eu, presbítero Levino, não sabe que dia ele vai voltar. Nós pregamos a palavra do Senhor, ensinamos os irmãos, para que esteja sempre alerta, vigiando, para que ele possa vir de repente e não pegar vocês dormindo. Não é dormindo numa cama, irmãos, numa cabeça de um travesseiro, não. Dormindo espiritualmente, preocupado com tantas coisas desse mundo, preocupado, e está dormindo, mas não está preocupado pela volta do Senhor Jesus Cristo, não está preocupado com a sua salvação, mas preocupado com as coisas terrenas que te rodeia, que você pode pegar, que você pode palpar. Isso a maioria do povo está preocupado. Não é somente as pessoas que não têm Jesus, até mesmo as pessoas evangélicas que diz que é cristão, está preocupados com as coisas materiais, mas não está preocupado com a sua salvação. Mas nesta noite o Senhor Jesus Cristo, Ele vem te alertar que você deve se preocupar sim, mas com a sua salvação. Hoje a igreja poderia estar cheia, ouvindo a palavra do Senhor, mas algum está em frente da televisão assistindo a algum programa, outro está fazendo alguma coisa. Não digo aqueles que estão trabalhando, porque Deus sabe todas as coisas, mas eu quero dizer para você, meu querido, é como ele contou aqui uma história dizendo que um homem foi viajar, mas ele falou para as pessoas: fica vigiando. E deixou uma pessoa que significa o pastor, para alertar essas pessoas, que é o porteiro, para alertar essas pessoas: fique vigiando. Uma coisa que eu fico vendo aqui, irmão, na palavra, que os irmãos têm que entender e compreender isso. Não sabemos se ele vai vir de manhã, não sabemos se ele vem à meia-noite, não sabemos se ele vem à tarde. Ele aqui, ele contou 3 assuntos que Jesus poderia talvez vir, ou à tarde, ou de manhã, ou meia-noite. Mas ele não apontou, ele vai vir nessa hora, não. Nós temos que estar sempre vigiando, meus queridos, para que o Senhor não venha pegar nós de surpresa. Você já pensou, meus queridos, você dizer assim: tanto tempo servi ao Senhor, e por mínimas as coisas eu não fui, porque não estava vigiando, estava preocupado com as coisas da terra, não estava preocupado com a volta de Jesus. E esse povo também, que o irmão falou aqui o versículo, por que ele falou isso? Prepara para encontrar com seu Deus, porque também não estava preocupado. Mas o profeta mandou que ele se preparasse. E no dia de hoje tem muitos crentes dentro da igreja despreparados. É como diz o irmão presbítero Sebastião: muito vem somente para esquentar banco. Ele fala desse jeito. Mas eu quero dizer para você, meu querido, a igreja não é passeio. A igreja é um lugar de nós adorar o Senhor, louvar o Senhor, e também para nós ouvir a palavra de Deus. Esse é um lugar para isso, meus queridos. Muitas vezes a pessoa marca encontro, vai encontrar na igreja por causa de uma irmã, ou por causa do irmão, para bater um papo. Sim, pode até acontecer isso, mas depois que acabar o culto.
Então eu quero dizer para você, irmão, quando a gente vem para a igreja, a gente tem que ter um compromisso. Eu vou lá para adorar a Deus, eu vou lá na igreja, mas para ouvir a palavra do Senhor. E Deus vai te abençoar quando você pensa assim. Não falei sobre os sinais, falei alguma coisa aqui que Jesus pediu para os discípulos ficar atento. Mas eu vou ler agora aqui no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus. Quem escreveu foi Mateus, capítulo 24, e o versículo 3, preste bem atenção, olha. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, em particular: que sinais haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Preste bem atenção, irmão. Na linguagem de hoje está falando isso aí, versículo 3. Versículo 4 agora. Jesus respondeu: tome cuidado, para que ninguém te engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo de ser eu, dizendo: eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvirem barulho de batalha ou notícia de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra, e essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos, entregues para ser maltratados, vocês serão mortos, e todos odiarão por serem os meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar a fé, vão trair e odiar um outro. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente, e a maldade vai espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade. Então verá o fim. Nós vejamos, meus queridos, que tudo isso já está acontecendo. Guerra, nações contra nações, aí com guerra aí, ó, tudo um contra o outro. Já está acontecendo isso. Muitas vezes não está acontecendo aqui no Brasil, mas em outros países está acontecendo, porque nós temos um aparelho que chama TV, mostra o que está acontecendo por esse mundo. E se nós estamos vendo tudo isso, irmão, nós temos que ficar atento, tem que ficar alerta. Muitas vezes não está acontecendo aqui no nosso país, mas está acontecendo em outros países. Uma coisa que eu vejo aqui, irmão, porque ele disse que vai faltar alimento, e é uma grande verdade que vai acontecer isso. E digo para você que está pouco tempo para acontecer isso, viu, irmãos? Porque você vê o nosso governador do nosso país sobre todas as coisas, e os povos ficam muito preocupados. Você vai no mercado, o que você ganha não dá para comprar quase nada. E é verdade, meu querido. E daqui uns dias vai começar a faltar as coisas no mercado. Você vai ter o dinheiro para comprar, mas não vai ter o que comprar. Isso aqui, amados irmãos, e a palavra do Senhor fala que aqueles que são crentes fiel a Deus vão ser odiados, vai ser perseguido, vai ser maltratado, algum vai ser preso. Está vendo? Não está acontecendo no Brasil de pessoas ser presas, mas em outros países, quantos pastores que estão presos, até mesmo criança. Esses dias eu fiquei horrorizado, prender uma criança de 3 anos,
que essa criança de 3 anos ia ficar para sempre lá, morrer na cadeia. Eu disse, meu Jesus de 3 anos não sabe nada. É verdade, em outro país, irmãos, em outros países, o pastor Levi sabe disso, que há grandes perseguição para os evangélicos. É o que eu estou dizendo, não está cumprindo aqui no Brasil, mas já está cumprindo em outros países. Tudo isso é sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele talvez se pergunte, mas quando será isso? A palavra do Senhor é bem clara, Ele diz, quando o meu evangelho, a minha palavra, for pregado por toda a humanidade, o mundo inteiro, aí será o fim. Quero dizer para você, meu querido, alguns países ainda falta o evangelho entrar, mas muitas pessoas estão lutando para levar a palavra de Deus para esses lugares, para que todo mundo fique sabendo da palavra de Deus. A própria palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, as minhas palavras não vai passar, tudo vai cumprir o que Ele falou. Vai cumprir a palavra do Senhor, irmão. Muitas vezes a minha palavra não cumpre, a sua palavra não cumpre, mas a palavra que está registrada na Bíblia Sagrada vai cumprir, tintim por tintim, vai cumprir a palavra de Deus. Meus queridos amados irmãos, e a palavra do Senhor nos garante que Jesus, Ele vai voltar. E quero dizer para vocês, meus queridos, que está aqui nesta noite, vai ter 2 fases que o Senhor vai levar o seu povo para o céu, os seus escolhidos. 2 fases vai ter. Primeiro, o Senhor Jesus disse que vai levar aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo, preparado, obediente à palavra do Senhor, a palavra do Senhor, que esses vão ressuscitar primeiramente. Depois, aqueles que ficaram aqui na terra vivo, em obediência à palavra do Senhor, eles vão ser arrebatados e vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Veja bem, meus amados, uma coisa, eu sei que tem pessoas já fazem essa pergunta para mim. Perguntaram para mim assim, que eu sei que muitas pessoas aqui na igreja me consideram como pastor, mas sou presbítero, para todo mundo ficar sabendo. Então as pessoas perguntam, o pastor Levino, mas todo mundo vai ressuscitar? Não vai ressuscitar todo mundo, irmão. Tem muitos crentes, muitos crentes que morreram no pecado, em desobediência, e não vão ressuscitar agora. Não vai ressuscitar. A Bíblia fala, eu vou ler para os irmãos, pastor Levi, coloca para mim por gentileza, para os irmãos ver aí, em Apocalipse, capítulo 20, deixa eu ver o versículo certinho para você ponhar. Aleluia. Versículo 20. E o versículo 5 e o 6, pastor Levi, coloca aí para eles verem. Olha lá, ó. E os outros mortos não tornaram viver, até que 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Olha lá. Feliz e abençoado as pessoas que forem incluídas nesta primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então os irmãos estão percebendo que as pessoas, não vai todo mundo ressuscitar, vai ressuscitar aqueles que estão em obediência com Jesus, que morreram com Jesus. Eu vou citar uma pessoa aqui que eu sei, não é porque ela é minha mãe, mas ela dava um bom testemunho. Eu creio que minha mãe vai ressuscitar, porque eu falo isso para você, ela vai ter ressuscitado a primeira ressurreição. Eu
também eu quero estar incluído. Se eu morrer, eu quero estar incluído nessa primeira ressurreição. Quem tem esse desejo aqui nesse coração de vocês? Quem tem? Vamos ver. Poucas pessoas levantaram a mão. Ô Jesus querido, então você não quer ir na primeira ressurreição, vai ficar para a tribulação. Pastor Levi já falou sobre isso aí, ó. Aqueles que não foram da primeira ressurreição agora, vai ficar para a tribulação. Então, meu querido, preste bem atenção. Muitas pessoas acham que todos vão ressuscitar, mas está enganado. Depois sim, depois de 1000 anos, eles vão ressuscitar para prestar conta diante de Deus. Porque aqueles que foram com o Senhor na primeira ressurreição, aqui já está dizendo o que eles vão ser. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Eles não vai ser julgado não, meus queridos. Muitas pessoas acham que nós vamos prestar, eu falo nós, que nós estamos preparando, vamos prestar conta diante de Deus. Nós vamos comparecer diante, sim, mas para receber uma recompensa, para receber o galardão do Senhor. Galardão é uma recompensa. É isso que nós vamos receber. Não vamos ser julgados. Julgado é aqueles que vão ficar. Então prepara a igreja. Prepara para você não ficar. Se prepara. Talvez se pergunta, mas como se preparar, pastor Levino? Como se preparar? Os pastores estão cheios por aí falando, prepara. O que é preparar, irmãos? Preparar, irmão, é você obedecer a palavra do Senhor, sempre adorar o Senhor. É isso, se preparar que nós falamos. Se prepara, você está sempre fiel com Deus. Não abandona Deus por nada. Não abandona Deus por nada. Pastor Levi está aí, ó. Ele ficou quase 7 anos no caminho do crack. Eu nunca abandonei a Deus. Eu chorava nos pés do Senhor, sim, para Deus salvar ele. Mas eu não abandonei o Senhor. Eu não abandonei, clamava a Deus pela misericórdia. E hoje ele está aí, hoje ele é um pastor hoje, ó. Então você vê, meus queridos, amados irmãos. E quero dizer para vocês, meus queridos, que nós temos que estar sempre em obediência, porque a palavra do Senhor nos afirma. Veja bem, eu vou citar aqui o versículo. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, a palavra do Senhor disse que o povo vai ser num abrir e fechar de olho. Você já parou? Abre e fecha o seu olho. Não dá nem um segundo, ó. Não dá nem um segundo. Num abrir e fechar de olho, Deus vai arrebatar o seu povo que está preparado aqui na terra. Vai levar para morar com Ele. Num abrir e fechar de olho, ó. Não vai dar tempo você convidar ninguém, não. Você tem que convidar agora. Por isso que a Bíblia fala, um que estiver lá em cima não desce. Não desce, não vai. Tem que estar preparado. Não vai dar tempo eu ficar chamando o meu irmão, a minha irmã. Não tem jeito, tem que chamar agora. Que não vai ter tempo, meus queridos. Meus amados irmãos, já estou terminando. Eu quero dizer para você que tem algo na nossa vida, muitas vezes a gente não consegue deixar. Tem algo na sua vida que você luta, consegue um pouco de tempo, e daqui a pouco você volta naquele mesmo erro, naquela mesma falha, naquele mesmo pecado. Você sabe que os homens colocou, os pastores, você sabe como ele colocou o nome desse pecado? Pecado de estimação. Você sabe o que é estimação? Eu ia no dicionário bíblico, no dicionário bíblico não tem essa palavra, mas eu procurando, o que significa a palavra estimação? Eu vou falar para os irmãos. Veja bem, estimação significa um sentimento da importância ou dá valor num algo apreço ou apreciar ou prezar. Isso significa
estimação. Você já notou o que significa estimação? Quando a pessoa tem algo que você gosta, você não vende por nada, você não dá para ninguém, porque eu estimo isso. É verdade, meu querido. Tem pessoa que tem um cachorro, um gato de estimação, ele faz de tudo, gasta o que for para aquele animalzinho não morrer, porque é estimação. Tem pessoa que tem passarinho, que faz de tudo para que o passarinho não morra, porque ele estima aquilo. E muitas vezes tem crente, presta atenção, irmãos, tem crente que tem isso na vida que chama pecado de estimação. Melhora um bom tempo, até mesmo mês, melhora, mas de repente volta no mesmo erro, no mesmo pecado. Chama pecado de estimação. E se nós não abandonar esse pecado de estimação, meu querido, nós não iremos à primeira ressurreição. Vamos para a tribulação. E estou dizendo isso para você com toda sinceridade. Então nós precisamos ter cuidado. Talvez você pergunte assim: como que eu posso abandonar isso que eu não estou conseguindo deixar, que eu não estou conseguindo abandonar? Eu vou te mostrar um versículo aqui, de que a Bíblia fala. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Põe aí, pastor, para os irmãos verem. Livro de... olha lá. Portanto, confesse o seu pecado um ao outro, e faça oração um pelo outro, para que você seja curado. E a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Só que eu vou te alertar aqui uma coisa: não é você confessar o pecado seu, o seu erro, a sua falha, por qualquer pessoa. Não. A Bíblia nos ensina que nós devemos procurar ajuda do nosso pastor. Não é porque é obreiro ou obreira, ou presbítero, porque tem presbítero que você conta uma coisa aqui e sai falando para todo mundo. Então você tem que procurar o seu pastor. Pastor, eu preciso de ajuda, porque eu quero ir para o céu. Eu preciso de ajuda, pastor. Então procura seu pastor. Ele vai te aconselhar, ele vai te orientar como fazer você abandonar esse erro, essa falha. A Bíblia fala, amados irmãos, quem escreveu foi o homem mais sábio do mundo. Já estou terminando. O homem mais sábio do mundo que escreveu foi o rei Salomão. No livro de Provérbios, veja bem o que ele falou. Pastor Levi sempre põe esse versículo aqui, ó. Provérbios capítulo 28 e o versículo 13, ó. Quem tenta esconder o seu pecado não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os teus pecados e abandona. Está vendo aí, irmão? É a palavra de Deus que está falando isso. Não é o pastor Levi. Não é o pastor Levi. É a palavra que está dizendo isso aí, ó. A pessoa que não abandona esse pecado de estimação, ele não terá sucesso. Isso aí, irmão, não serve somente para você que está ouvindo, serve para mim, porque como o pastor Levi sempre prega, que eu que estou aqui, a palavra de Deus está falando mais perto para mim, que eu estou com o ouvido aqui, ó, pertinho, falando comigo também. A palavra de Deus não está somente falando com a igreja, está falando comigo também a palavra. Então quero dizer para você, meu querido, o Espírito Santo, como fala com vocês, também fala com o dirigente, fala com o pastor. Então eu quero dizer para você, meu querido, procura, se você, não estou acusando ninguém que alguém tem esse pecado, mas se tiver alguém, procura seu pastor. Pastor Levi está aí para aconselhar, para orientar. E eu que sou um homem de 71 anos de idade, meu filho dá conselho para mim. Estou sendo sincero para você. Sem pai, não é assim, pai, é assim. É verdade.
Glória a Deus por isso, porque meu filho, ele teve uma sabedoria de saber aconselhar. Até eu mesmo, que eu sou o pai dele, ele muitas vezes ele me orienta, me aconselha eu como pai que deveria orientar, aconselhar ele, mas ele me aconselha, me orienta. Estou falando a verdade, meus queridos, diante de Deus. Então, se você quer ir para o céu, se existir esse pecado de estimação, procura seu pastor. Se você não consegue, se você, preste bem atenção que eu vou ficar bem declarado. Se você já fez de tudo, já falou para Deus, já falou e não resolveu, procura seu pastor, que ele vai ajudar em oração. Porque aí falou, vai ajudar em oração. Uma pessoa obediente a Deus, ele vai ajudar você em oração. Para que naquele dia você não fica para a segunda ressurreição. Segunda, ou ressurreição ou condenação, né? Porque é duro, irmão. A segunda não vai ser fácil. A primeira sim, mas a segunda não vai ser fácil para a pessoa alcançar o galardão, né, pastor? Né, pastor Luiz? Tem um versículo que fala assim, né? Talvez até o pastor Luiz vai falar isso, mas a Bíblia fala que depois da morte vem o quê? Vem o juízo. Mas vai ter o juízo, sim. Nós ouvimos uma série de estudos aqui pelo pastor aqui, abriu a nossa mente, não é verdade? Abriu a nossa mente sobre essa passagem. Eu quero dizer para você, meu querido, essa palavra, se ela falou com você, guarda no teu coração. Guarda no teu coração, porque é a palavra do Senhor. Isso aí serve de alerta para você que me ouve e para mim também, viu? E para mim também. Não estou tirando eu não, para mim também, tá? Que Deus abençoe vocês.